Fala aí, amantes da qualidade, tudo bem com vocês? Rafael aqui mais uma vez para a gente falar um pouquinho sobre qualidade. E no vídeo de hoje vamos falar sobre planos de controle. Para quem assistiu o último vídeo aí, falamos sobre instrução de trabalho. E para poder controlar o processo com as informações lá da instrução de trabalho, para complementar esse trabalho, temos aí os planos de controle. O que é, para que serve, como usar. Vou trazer um exemplo aqui para vocês, para mostrar no nosso exemplo do café. Fiz um plano de controle aqui da temperatura e tudo mais. Quem não assistiu o vídeo, aproveita aqui no card e já assiste o vídeo de instrução de trabalho. Então, simbora pro vídeo, solta a vinheta. Bom, é isso, pessoal. Hoje vamos ver aqui um exemplo de plano de controle. Trouxe uma tabelinha muito interessante aqui, já vou colocar para vocês agora. Aqui a nossa tabelinha de plano de controle. Muito simples, muito rápido de fazer, muito prática, tá ok? Deixa eu só colocar aqui, vamos lá. Bom, o plano de controle, ele vai trazer pra gente as especificações do que precisa ser medido e vai trazer também de quanto em quanto tempo que isso precisa ser medido, qual a frequência, vai trazer qual instrumento que eu tenho que usar. Então o plano de controle ele é uma instrução de trabalho mais detalhada de como fazer o controle de uma determinada etapa do processo, tá ok? Então, a gente pode ver aqui que no exemplo do café, a gente tinha comentado no outro vídeo que a quantidade de pó de café é muito importante e a temperatura da água é muito importante. A gente comentou que não tinha termômetro, não tinha como medir se a temperatura fosse inadequada ou ia interferir no gosto do café, na qualidade. Então isso precisa ser controlado, vem para o plano de controle e aqui a gente vê um cabeçalho, né, para poder dar uma cara aí pro plano de controle. Você pode colocar aqui o nome, o número de referência e esse número vai lá naquela documentos complementares da instrução de trabalho, número da peça se houver, qual a família de peças que essa peça pertence, data de revisão e a data inicial. E aqui você pode colocar a quantidade de páginas. Às vezes o plano de controle ele é muito extenso, se tiver mais do que uma página você pode colocar aqui. Passar o café, o nome da operação e o número da operação, que é o mesmo número lá do FEMEA de processos. Então, quem não viu o FEMEA de processos pode subir aqui no card, tem aqui o vídeo também sobre FEMEA, onde a gente cria esse número de link do FEMEA com a instrução de trabalho com o plano de controle. E aí você traz para cá e coloca aqui no número da operação. Esse número é o que vai linkar. Esse plano de controle pertence a qual instrução e essa instrução pertence a qual etapa do processo no meu FEMEA. Ok? Então aqui nós temos a descrição do que precisa ser medido, no caso a temperatura da água, a tolerância, você vai colocar aqui qual é a tolerância em graus, né, da temperatura da água. Eu coloquei aqui entre 90 e 97, que a gente tinha comentado que a água não pode ferver para o nosso cafezinho. Característica especial também vem do FEMEA. Se ele está aqui é porque precisa ser medido e documentado para uma possível auditoria. Qual a técnica de avaliação para controlar a temperatura do café? Coloquei aqui, ó, medição com termômetro, resolução 1 grau. Então um termômetro que mede de 1 em 1 grau. Né? Qual o método de controle? Medir a temperatura com o termômetro dentro da água durante todo o tempo e a amostra e frequência, uma vez em todos os preparos. Toda vez que eu for ferver a água, eu coloco o termômetro dentro da água e fico controlando. A hora que atingir a temperatura, eu desligo o fogo. Né? Plano de reação, caso não esteja na temperatura que o plano de controle determina. Manter a água no fogo até atingir a temperatura. Tá? O segundo exemplo é a quantidade de café. A gente comentou que precisa ter uma quantidade exata, tanto para a questão de custo, desperdício, quanto para a questão de qualidade, manter sempre o mesmo gosto. Lembre-se que a ISO ela prega pela padronização. Então uma pessoa gosta de café forte, a outra pessoa gosta de café fraco. Tudo bem. Só que aquela cafeteria vai fazer o café sempre do mesmo jeito. Então, a padronização entre os turnos para poder garantir que todos os cafés saiam iguais. Esse é o melhor café do mundo? Não.
A gente pode colocar um pouco mais de café, de pó de café, para deixar o nosso café mais forte, para poder agradar o cliente. Só que daí eu vou mudar isso no meu FEMEA, vou mudar isso na minha instrução de trabalho, vou mudar isso no meu plano de controle, e a partir daí todos os cafés vão sair um pouquinho mais forte. Tá? A intenção é que todos saiam iguais. Característica especial, né, que é do FEMEA, usar o medidor número 2, você vai, nesse caso aqui, desenvolver um dispositivo que cabe a quantidade de café que você quer, então você tem que usar esse dispositivo. Método de controle, colocar 2 porções usando o dosador, em 100% do lote. Todos os preparos vão ser colocados 2 medidas desse dosador, devidamente rastreável, né, marcado lá, dosador de café número 2. E caso tenha dado alguma coisa errada, tenha caído mais ou menos, nós colocamos aqui um plano de reação como exemplo, descartar e refazer a porção. O controle é só para garantir que as quantidades e os controles que a gente determinou lá na instrução de trabalho, elas venham a se fazer reais aqui. Tá? Então, como que eu garanto que o operador do primeiro turno vai fazer igual o operador do segundo turno? Eu já fiz o meu FEMEA, eu já fiz a minha instrução de trabalho, eu já treinei toda a equipe, envolvi a liderança. Agora trouxe isso para o plano de controle, que é o que o operador vai usar para poder fazer a medição. E toda vez que ele for preparar o café, ele vai olhar aquele plano de controle e vai seguir o checklist, o passo a passo, respeitando as normas da instrução de trabalho e os parâmetros do plano de controle. Isso vai trazer uma estabilidade para o processo e vai garantir que todos os turnos façam da mesma forma. A gente comentou em outros momentos que pode ser que aconteça que um operador tenha uma ideia melhor, que um supervisor novo venha com uma revolucionária, né, uma maneira muito diferente de fazer café. Mas eu não posso mudar o meu processo porque eu já defini a instrução de trabalho, eu já defini o plano de controle. Não é assim. Pode ser mudado. Tá? O plano de controle é um documento vivo, a instrução de trabalho é um documento vivo. Eles podem mudar o tempo todo. O que não pode fazer é mudar o processo antes de atualizar a documentação. Tá? Então você vai retroalimentar o FEMEA, vai refazer a sua instrução de trabalho com uma data de revisão nova, vai refazer o seu plano de controle com uma data de revisão nova, vai treinar a equipe, divulgar entre os turnos, recolher a assinatura do pessoal, registrar isso no RH, a instrução nova passa a valer a partir da data X, o pessoal já está treinado. A partir dessa data, vai ser feito o cafezinho da maneira nova, tá ok? É muito simples, muito rápido, tá? Não quer dizer que não seja trabalhoso. Desenvolver uma documentação para controle de qualidade, para padronização de processo, não é difícil, é fácil, seguindo uma lógica, tá? Mas é trabalhoso, né? No caso aqui eu tenho uma planilha já desenvolvida, mas quando você vai fazer isso da primeira vez, tem que construir o esqueleto da instrução de trabalho, o esqueleto do plano de controle do zero, dá um pouco mais de trabalho. Depois você vai replicando para os outros processos, e você pode usar o mesmo layout, né, em todas as etapas do seu processo. É trabalhoso, mas não é difícil, tá? Sigam aí as dicas, assistam os outros vídeos aqui do canal, tá? Eu tenho vídeos aí sobre liderança, sobre o FEMEA, sobre capabilidade de processo, para poder entender o porquê dessa frequência, de onde que sai um estudo de capabilidade, e a gente vai evoluir com essas diretrizes da qualidade até abranger o maior número de ferramentas possíveis e tentar entender como que a gente vai usar elas dentro da indústria. A gente vai treinar todo mundo que está aí na indústria, que está querendo ser líder ou que está querendo se destacar como operador, para poder fazer parte aí dessa jornada da qualidade, tá? Não esquece de deixar o like, se inscreve no canal, coloca nos comentários qual ferramenta da qualidade você vai querer ver. Na descrição do vídeo eu vou deixar aí alguns livros sobre liderança, sobre qualidade, para você que se interessa sobre o assunto, se quiser adquirir, fique à vontade. E a gente vai, semana após semana, evoluindo todo esse assunto, todo esse mundo mágico da qualidade. E vocês vão ver que não é complicado, pessoal. É muito simples, é muito gostoso, inclusive, de fazer parte de uma construção dentro da indústria. Quando você olha e fala assim, caramba, eu ajudei a construir todo esse processo, toda essa documentação. Você vê a fábrica funcionando e as pessoas treinadas, tá? E nunca se esqueça da segurança.
qualquer item que você for fazer com instrução de trabalho, plano de controle, qualquer mudança no processo, a primeira coisa que você tem que checar é a segurança. Se afeta a segurança, cuidado. Chame aí os técnicos, chame os profissionais para poder ajudar, fazer parte do desenvolvimento. Coloque aí uma equipe multidisciplinar, sempre tenha alguém da segurança participando junto. Tudo bem? Então, pessoal, esse é o vídeo dessa semana, bem rapidinho. A gente vai evoluir agora para uma outra etapa com algumas ferramentas de análise de causa raiz, melhoria de processo. Fiquem atentos aí, coloca o sininho para tocar. Quando sair vídeo novo no canal, você ser avisado e não perder nada. Continuar evoluindo junto com a gente. Tudo bem? Beleza, pessoal? Muito obrigado e até o próximo vídeo.